Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. É motivo de muita alegria poder estar aqui retornando com vocês, trazendo mais uma lição, a última lição deste trimestre, da lição 13. Lição 13 tem por título O Poder de Deus na Missão da Igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ele tem dado poder para a sua igreja, assim como ele deu para os 12 apóstolos, escolhidos dentre os discípulos. Ele, chamando a si os discípulos, separou 12 deles, como diz lá em Mateus, no capítulo 10, separou 12 deles, capítulo 10, versículo 1, ao 4. A Bíblia diz que ele chamou os 12 e deu-lhe poder sobre os espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Então a gente vê o poder de Deus trabalhando, louvado seja o nome do Senhor, na vida dos discípulos, dos apóstolos, daqueles que ele separou e deu-lhe o título de apóstolo. Nós vemos também lá em Lucas, no capítulo 10, versículo 17 ao 20, onde fala dos 70, que voltaram com alegria, cheio do poder de Deus, porque Deus, o Senhor Jesus Cristo havia lhe transmitido ali o seu poder para que eles fossem fazer a missão. E eles voltaram muito felizes, cheio de alegria, e falando: mestre, pelo teu nome até os demônios se nos submetem. Então era o poder de Cristo operando na vida daqueles 70, ouça isso do nome de Jesus. Para você ver que não ficou somente nos 12 apóstolos, mas depois ele designou esses 70, e hoje ele tem dado esse poder para a igreja, Louvado seja o nome do Senhor. Lá em João, no capítulo 15, versículo 5, vai nos dizer que sem mim nada podeis fazer. Podeis, aqui já é para a igreja, já é para nós, nos dias de hoje, Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu fico muito feliz de poder estar aqui com vocês, trazendo esta mensagem, esse ensino da Palavra de Deus, e feliz também porque você que está aí chegando pela primeira vez, eu creio que já está metendo o dedo aí no like, se inscrevendo também. Logo abaixo aí do vídeo tem aí inscreva-se, e você pode estar nos ajudando, nos dando essa força aí, se inscrevendo. Louvado seja o nome do Senhor. Na lição passada nós estudamos aqui, também foi uma lição muito maravilhosa, foi o papel da pregação no culto, e nós vimos ali coisas tremendas, Louvado seja o nome do Senhor, como por exemplo, louvado seja Deus, tivemos ali vários assuntos que foram muito importantes para nossas vidas, tivemos o ministério da palavra, e seu propósito, louvado seja o nome do Senhor. O segundo tópico nós tivemos ali o ministério da palavra e sua importância. E o último tópico foi sobre o ministério da palavra e sua fundamentação. E hoje nós queremos, como as demais lições, trazer aqui uma lição maravilhosíssima. Louvado seja o nome do Senhor. Então, desta lição do dia 31 de março de 2024, nós temos aqui esta lição, o poder de Deus na missão da igreja. Quem é a igreja hoje? É você, é eu, somos nós. Então, individualmente sou eu, individualmente é você, e coletivamente somos nós, Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor para todo sempre. Então, amados, o que vamos estudar nesta lição? Por meio desta lição, refletiremos aqui nas palavras de Jesus Cristo aos discípulos que receberiam ali a virtude do Espírito Santo como um pré-requisito para serem suas testemunhas até os confins da terra, Nós vamos ver isso lá em Atos. A doutrina bíblica do Espírito Santo nos mostra que o revestimento do poder do alto é imprescindível na missão
da igreja, tanto no passado quanto hoje, né? No presente. Então é isso que nós vamos estar fazendo, estudando a palavra de Deus. E aqui no textuário, conforme nós já falamos aqui, que receberiam poder, está em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, né, sobre vocês, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O livro de Atos, meus queridos irmãos, é a dobradiça do Novo Testamento. Ele fecha os evangelhos, né, e as epístolas. Atos não é apenas uma parte, aliás, uma ponte que liga a vida de Cristo com o Cristo vivo, né, ensino aqui ensinado nas Escrituras, nas epístolas. É também um elo de transição entre o judaísmo e o cristianismo, entre a lei e a graça. Atos, né, louvado seja o nome do Senhor, Atos pode ser sintetizado em 3 palavras. Vamos ver aqui: ascensão, descida e expansão. Louvado seja o nome do Senhor. A ascensão de Cristo, né, é seguida pela descida do Espírito Santo. Então, Cristo foi assunto ao céu e aí desceu o Espírito Santo, certo? Louvado seja o nome do Senhor, que por sua vez é seguida pela expansão do Evangelho. Vê se vocês entenderam aqui. Cristo foi assunto ao céu, ascensão. Ele subindo, desceu o Espírito Santo. Por isso que ele falou que se ele não fosse, o Espírito não viria. Mas se ele fosse, o Espírito viria, o Espírito Santo viria, né? Louvado seja o nome do Senhor, e faria aquilo, faria eles lembrar de tudo que eles já tinham, né, visto. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, depois que o Espírito Santo desce, teve agora a expansão. A igreja se expandiu por toda a terra, por todo o mundo, porque o Espírito Santo os guiava, os guia até hoje, e cada dia mais a igreja está se expandindo. Então, naqueles países onde o evangelho até é proibido entrar lá para ser pregado, missionários muitas vezes não entram lá em países aí, como é o caso da Janela 1040, né? Louvado seja o nome do Senhor, só entra missionário lá através de uma profissão. Ouça isso no nome de Jesus, porque se eles forem entrar como um missionário, então não dá certo, é proibido falar do nome de Jesus em alguns países, né? Mas graças a Deus que Deus deu para o povo essa estratégia de eles se prepararem aí com uma profissão e entram lá como um médico, como um construtor, como alguém que vai para fazer uma obra lá, não para pregar o evangelho. E através dessa obra, o missionário preparado, aos poucos ele vai se infiltrando ali e vai falando do amor de Deus. Então, foi essa aí a expansão, né, da igreja, através da descida do Espírito Santo, porque Jesus subiu e enviou o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, como nós já vimos aqui, a ascensão de Cristo é seguida pela descida do Espírito, que por sua vez é seguida pela expansão do Evangelho. O versículo presente, né, no texto áureo aqui que nós lemos, é a referência mais importante do livro e, portanto, sua chave hermenêutica. Todo o restante do livro irá mostrar como o Evangelho chegou até os confins da terra, né? Ásia, Europa e por aí se vai. Os movimentos do Evangelho, né? Os movimentos do Evangelho de Jerusalém até Roma estão narrados em 6 partes, né? E sinapizado pelos pequenos resumos de Lucas em Lucas capítulo 6, versículo 7, Lucas 9, versículo 31, Lucas capítulo 12, versículo 24, Lucas 16, versículo 5 e, por último, Lucas 19 e o versículo 20.
Eu estou só falando aqui as referências, se vocês quiserem depois acompanhar aí com as suas Bíblias, fiquem à vontade, é que nós não vamos estar lendo aqui, procurando todas as referências aqui, porque vai ficar muito extenso aqui esse estudo e vai ficar cansativo, né, para vocês. Então nós vamos procurar o máximo resumir, trazer aqui uma conclusão da aula, né, porque não vai dar para nós estarmos falando tudo, né, louvado seja o nome do Senhor. Mas depois você pode estar aí completando, lendo as referências em suas casas, né? Em primeira parte, Lucas 1, do 1 a 6, louvado seja o nome do Senhor, aliás, Atos, né? Relata a história da propagação das boas novas sobre Jesus em Jerusalém pelos apóstolos. Ouça isso no nome de Jesus. E segunda, capítulo 6, versículo 8, capítulo 9, versículo 31, louvado seja o nome do Senhor, que aliás, que aqui é no livro de Lucas, né? Louvado seja o nome do Senhor. Desculpa, irmão, é no livro de Atos, aqui, esse livro de Atos aqui, né, foi escrito aqui por Lucas, né? Então, no livro de Atos, capítulo 6, versículo 8, louvado seja o nome do Senhor, nós temos a segunda parte aqui, que marca a primeira expansão geográfica para as vizinhanças judeias e samarias. Louvado seja o nome do Senhor. Lá no capítulo 6, versículo 8, vai falar onde Estevão e os helenistas desempenham o papel principal. Louvado seja o nome do Senhor. E lá em Atos, capítulo 12, versículo 24, também nós vemos aqui a terceira, né? Louvado seja o nome do Senhor. Atos 9, 32 e Atos 12, e o versículo 24 narra, ouça isso no nome de Jesus, a primeira expansão aos gentios. Foi ali Cornélio, né, na salvação de Cornélio, e a convenção da figura-chave, que foi Paulo, no que será sua expansão ainda maior. Foi algo tão interessante ali, que Deus fez na vida de Paulo, começando ali a trabalhar na vida dele, e dali se expandiu o Evangelho para os gentios, né, para nós hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Foi através da conversão de Saulo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Quando ele, depois da morte de Estevão, ele estava ali saindo, como dizemos assim, cuspindo fogo, oferecendo ameaça contra as igrejas, e onde ele chegava, ele pegava. Interessante que a Bíblia não relata que ele chegou a matar ninguém, mas ele concordava, ele aceitava ali, e ele saiu ali furioso com cartas dadas pelos maiorais, louvado seja o nome do Senhor, para arrastar a igreja que estava lá orando, falando de Jesus. Ele ia, prendia, louvado seja o nome do Senhor. E ali ele estava indo com aquela fúria toda depois da morte de Estevão, e foi quando o Senhor Jesus aparece para ele e repreende ali no caminho de Damasco, e ele se converte, e dali nós sabemos a história de Paulo. Foi um grande apóstolo que trouxe a palavra, né, levou a palavra aos gentios, às nações gentílicas, e hoje nós estamos aqui alcançados por esta palavra, né? Com Paulo agora sendo a figura central, né, que é a quarta parte, no capítulo 12, versículo 25 de Atos, e capítulo 16, versículo 5, narra a expansão aos gentios na Ásia. E como os líderes, né, primitivos lidaram ali com o problema, a inclusão dos gentios, né, sem a lei, louvado seja o nome do Senhor. E quinta parte, capítulo 16, versículo 6, capítulo 19 também, o capítulo 19, versículo 20, destaca o salto do Evangelho da Ásia para a Europa, né? A igreja também é agora solidamente mais gentílica do que judaica, louvado seja o nome do Senhor. E a sexta parte, do capítulo 19, versículo 21 até o capítulo 28 e o versículo 31, relata como Paulo, o apóstolo para os gentios, finalmente chegou a Roma, né, capital do mundo gentil, com as boas novas. Mas ele fez, né, Lucas nos lembra, tendo passado
louvado seja o nome do Senhor, ele passou ali em Jerusalém por uma série de problemas muito parecidos com o de Jesus. Por isso que Jesus falou para Saulo que ele iria mostrar para ele o quanto seria, né, como que era padecer pelo nome de Jesus. Ele falou: Saulo, Saulo, por que me persegue? Dura coisa perseguir contra os meus aguilhões e tal. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus falou que iria mostrar para ele quão duro era, né, sofrer pelo amor de Cristo. E aqui na verdade prática, nos fala assim: o Espírito Santo é a força motriz que movimenta a igreja. Sem o poder do Espírito Santo, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. Vocês entendem isso aqui? Sem o poder do Espírito Santo, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. Irmãos, deixa eu falar aqui uma coisa que é muito interessante. Nós não podemos deixar passar. Aqui, como eu já citei aqui, João 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Né? Louvado seja o nome do Senhor. E Moisés diz: se a tua presença também não for conosco, não nos faças sair deste lugar. Então, a importância da presença de Deus, da presença do Espírito Santo, ela é imprescindível nas nossas vidas para nós cumprir a missão que Cristo tem nos dado. Tem uns camaradas, né? Eles foram expulsar o demônio de um sujeito lá, e a Bíblia diz que o endemoniado, ele chegou e arrasou com 2 deles, né? Louvado seja o nome do Senhor. Era os filhos de Cefa, foram 7 filhos de Cefa. E eles chegando falou assim: olha, em nome de Jesus, aquele que Paulo prega, olha só, se não tiver o Espírito Santo na vida para fazer a obra de Cristo, eu quero dizer que nem saia do lugar, não invente de fazer tal coisa, de ir orar para que Deus repreenda, para que Deus expulsa um demônio de uma pessoa que está endemoniada, porque você não vai conseguir. Mas se você tem a certeza de que o Espírito Santo está na sua vida, de que ele está te motivando a fazer aquilo, pode ir sem medo, que só em você se aproximar, o demônio já vai gritar, já vai se espernear e vai deixar aquela vida, porque ele sabe que quem está com você é o general dos generais, o Senhor das batalhas, que não perde uma batalha. E estes 7 filhos de Cefas, louvado seja o nome do Senhor, como fala lá no livro de Atos, capítulo 19, versículo 13 ao versículo 20, se não me falha a memória, eles foram expulsar esses demônios. E o endemoniado, ele avançou em cima daqueles filhos de Cefas, e 2 deles saíram pelados, porque ele arrancou as vestes dele. O demônio falou assim na boca daquele endemoniado que estava ali: eu bem sei quem é Jesus e conheço a Paulo, mas vós quem sois? Aí foi lá e estraçalhou a roupa deles e tal, e eles saíram de lá envergonhados, porque não tinha o Espírito Santo na sua vida. Então nós temos, amados, que estar preparados, ouça isso no nome de Jesus. Então o Espírito Santo, ele é a força motriz, né? Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus ele chega para um endemoniado assim, ele fala assim: que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Olha só, ele sabia com quem estava lidando. Já vieste nos atormentar antes do tempo? Ele sabe. Veja só que os demônios, eles sabem que tem um tempo determinado para eles serem lançados no abismo, para eles serem lançados no fogo. E ele falou assim:
que temos nós contigo, já vieste nos atormentar antes do tempo. Então é isto, quando a pessoa, um cristão cheio do Espírito Santo, se aproxima de alguém que está endemoniado, o demônio já reconhece quem é que está na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Espírito Santo ele é a força motriz, ele é quem move. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, não é porque você fala assim, eu aceitei a Jesus, agora eu vou expulsar, eu vou pregar na cidade que eu quiser e tal. Não. Paulo, ele quando se converte, Paulo saiu todo feliz, né? Acreditando que, como cristão agora que ele era, ele podia pregar em qualquer cidade. Ele foi pregar numa cidade e foi impedido pelo Espírito. Aí ele foi para outra cidade, crendo que Jesus estava chamando, estava mandando ele para ali, chegou ali também, foi impedido. Mas certo dia ele teve uma visão de alguém, né, chamando e falando, atravessa Macedônia e ajuda-nos. Aí ele conheceu que Deus realmente estava chamando ele. Então, você é dirigido pelo Espírito Santo, não tem, né, para onde correr. Nós querer fazer a nossa própria vontade, e a nossa vontade seria que, né, chegar, pôr a mão no endemoniado, expulsar aquele demônio, chegar a expulsar a enfermidade e acontecer, isso seria muito bom. Mas para tudo tem um tempo determinado por Deus e é o Espírito Santo quem vai te mostrar o momento exato para você estar fazendo. Então, o Espírito Santo, querido, é de fato a força motriz, mas a capacitação que provém dele não se resume, né? A experiência de falar em línguas estranhas, né? Em língua dos anjos, é essencialmente compreendermos aqui o propósito pelo qual somos revestidos do seu poder. Louvado seja o nome do Senhor. Então, não é somente falar em línguas estranhas, não. É essencial compreender o propósito pelo qual somos revestidos. Você sabe o que é ser revestido? Vestir é quando você, suponhamos uma época de frio, você está vestido com uma roupa, certo? Está vestido com a roupa. Aí esfriou, você vai se reveste com um casaco, com a blusa de frio. Então você se revestiu. Agora você tem em sua vida o Espírito Santo quando você, né, aceita Jesus Cristo, quando você se entrega ao Senhor e tem Ele como Senhor da sua vida, você já tem ali o Espírito Santo. Porém, você precisa ser revestido. Para quê? Para enfrentar uma batalha mais, né, que seja mais assim, que esteja, como eu posso dizer aqui, uma batalha que você não pode vencer sozinho. Então, você vai se revestir do Espírito Santo para fazer aquele trabalho. Então, portanto, querido, nesse momento da aula, né, nós precisamos aqui, né, falar, né, para parar e refletir um pouco, em todos, louvado seja o nome do Senhor, sobre a finalidade do revestimento do poder, conforme nós lemos lá no textuário, né, no capítulo 1, versículo 8 de Atos, que recebereis poder ao descer sobre nós o Espírito Santo de Deus. De forma equivocada, e não sei ao certo dizer, motivo, né, o motivo temos focado aqui, mas o sinal em falar línguas do que o propósito de ser testemunha. Tem pessoas que julgam, né? Fala assim, esse rapaz fala que esse camarada fala que é batizado com o Espírito Santo, mas não vejo ele falar em línguas estranhas. Quer dizer, eles acham que é o mais interessante é falar em línguas do que ser testemunha ocular de Cristo, do que ser revestido para uma finalidade, para uma obra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o falar em línguas aqui não se torna muito interessante, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, se você tem o Espírito Santo na sua vida, se você tem um revestimento, você vai chegar, mesmo sem falar em língua, você vai chegar e vai expulsar, você vai chegar e vai, né, vai evangelizar, a pessoa vai crer na palavra que você está falando, porque é o Espírito Santo que está te conduzindo. Ouça isso no nome de Jesus. Tem pessoas que falam assim, eu falo mais língua do que você, eu sou melhor porque... Não tem essa não, meu querido. Paulo, o apóstolo São Paulo, ele falou que dá graças a Deus porque falo mais língua do que vós,
Porém, eu prefiro falar na igreja 5 palavras que todos entendam do que falar 1000 palavras em línguas estranhas que ninguém venha entender, né? Então, o falar em língua nesse momento não vai causar muito efeito, mas sim, quando você abrir a sua boca, os males te obedecem e saem e as pessoas ficam libertas. Este é o poder de Deus na vida de um cristão. Talvez na sua igreja local tenha dezenas, centenas ou até milhares de crentes batizados no Espírito Santo, mas, infelizmente, vocês estão apagados, né? Estão apagados apenas ao sinal, né? Falando línguas estranhas no culto, né? E não ao propósito. Então, muitas vezes eles ficam ali apegados somente com o sinal, no caso de falar línguas estranhas e pererei, onde muitas vezes não edifica aos outros, né? Louvado seja o nome do Senhor, como a Bíblia diz, só edifica a si mesmo, né? Mas nós temos que estar preocupados com o propósito, louvado seja o nome do Senhor, com o propósito da pregação, com o propósito daquilo que Deus te enviou você a fazer. Esse é o motivo pelo qual, né, a campanha atrai poucas pessoas, né? Os cultos de rua não são frequentados, não há evangelismo pessoal, né? Nem desejo de ganhar almas para Jesus. Esse é o motivo porque o pessoal só está preocupado, né, em mostrar-se que é espiritual, em mostrar-se que fala a língua, mas não quer ter aquele propósito de sair ao campo missionário, de ser cheio do Espírito Santo para fazer a obra de Jesus. James Hastings destaca no 8º versículo do capítulo 1 do livro de Atos 3 pontos importantes. Primeiro, o poder. Segundo, a fonte do poder. E terceiro, o uso do poder. Há na língua grega 2 palavras para poder, né? Exousia, né? E dunamis. A primeira refere-se ao poder no sentido de governo e autoridade, e a segunda significa habilidade e força. O poder que a igreja recebe não é político, intelectual, né? Louvado seja o nome do Senhor, ou ministerial, mas um poder espiritual. É isso que nós estamos falando aqui. Não é poder que a igreja recebe político, intelectual, não, mas é o poder espiritual, né? Pessoal e moral. A fonte desse poder é o Espírito Santo, e esse poder é dado para que a igreja seja testemunha de Cristo até os confins da terra. É para ser testemunhas até os confins da terra. Não é para ser testemunha, né, para mostrar para teu irmão que você é mais santo e que você fala mais língua do que ele, que você glorifica mais do que ele. Não. Mas isso é para você mostrar aos confins da terra, que é para você fazer a missão, que é para você correr atrás das almas que estão perdidas, que estão caminhando, né? Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Muitas das vezes nós agimos muito com a religiosidade, né? Temos muita religião dentro do nosso coração, porém poucas obras. Ouça isso no nome de Jesus. Enquanto nós ficamos criticando, meus amados irmãos, criticando as pessoas que estão fazendo, né? Louvado seja o nome do Senhor, que estão indo, evangelizando, enquanto nós ficamos muitas vezes apontando aquelas pessoas, criticando, porque é ministério fulano de tal, porque é isso, aquilo, outro, e tem outras pessoas que estão fazendo, nós estamos somente apontando, somente criticando, mas nós não estamos fazendo. O que é feito com o poder que Deus tem te dado? O que nós fazemos com aquele poder que a gente acha que tem, que o Espírito Santo nos revestiu, e nós ficamos apontando quem está fazendo, achando o serviço dele errado, mas nós mesmos não estamos fazendo certo. Ouça isso no nome de Jesus. A palavra testemunha no grego corresponde a mártir, de sorte que ser batizado implica na disposição íntima, né? Não só de sofrer, mas até de sacrificar a própria vida pela causa. Ouça isto no nome de Jesus. Engrandecido é o nome do Senhor. Eu vou ler aqui rapidinho com vocês a leitura bíblica em classe. Está aí no livro de Atos, capítulo 13, versículo 1 ao 4. É curtinho, nós vamos ler hoje.
que diz assim: na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, aliás, chamado Níger, e Lúcio Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a qual os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram, e assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Olha só, o interessante aqui é que eles não faziam nada, não faziam obra nenhuma sem antes consultar ao Espírito Santo, sem antes jejuar, orar. E hoje em dia nós queremos fazer as coisas sem nos aproximar de Deus, sem ao menos querer sacrificar uma horinha do nosso dia, né? Queremos chegar assim, escolher a dedo, às vezes até por amizade. Ah, você vai fazer tal obra, né, na igreja ou como missionário, porque eu gosto de você, porque você, né, é o meu amigo. Não. Eles oravam e jejuavam. Poderia ter pessoas, né, que aos olhos dos apóstolos poderiam ser mais qualificadas, mas eles oravam e jejuavam e Deus mostrava quem seria o responsável por aquela obra, né? Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus capacita, quando Deus chama, Deus não chama somente os capacitados, Deus capacita aqueles que são chamados, aqueles que são enviados. Então nós devemos parar de agir muitas vezes, de olhar, né, pela aparência, assim como fez Samuel quando foi ungir rei Davi. E chegou na casa de Jessé, lá na casa de Jessé. Samuel olhou para o mais bonito, o mais belo, e ele pensou assim: provavelmente está diante dos meus olhos aqui aquele a quem Deus quer ungir como rei. Deus falou: não, Samuel. E você vê o que está por fora, você vê o exterior, eu vejo o interior, não é este. E Jessé foi apresentando todos os seus filhos, e depois que acabaram-se aqueles que estavam ali, né, Jessé falou assim: Samuel falou assim: acabaram-se os mancebos. Jessé falou assim: acabou, só tem mais um que está lá no campo, né? É o mais novo. E era justamente Davi. Mas Davi era um jovem. A Bíblia, o pessoal fala que ele era uma criança. Não, Davi era. A Bíblia diz que Davi era um homem, era um rapaz robusto, forte, bonito, que sobressaía também. Ouça isso no nome de Jesus, porém era mais novo, né, mais jovem. E ali Samuel falou assim: nós só vamos sentar na mesa quando este chegar. E foi quando mandaram chamar Davi. Aí o Senhor falou para Samuel: é este aí, pode ungir, que este vai ser o rei em Israel. Então, muitas vezes nós queremos ficar olhando para a aparência, né, pelas qualificações. Ah, fulano é bom para assumir tal cargo na igreja. Ah, cicrano é um cara excelente, mas às vezes Deus vê lá, né? Às vezes nós estamos olhando o exterior, mas às vezes o coração lá no interior tem orgulho por saber demais e tudo mais. E às vezes aquele que acha que não sabe nada, é como Paulo falou, quando ele pensava que estava forte, estava fraco. E quando ele pensava que estava fraco, aí que estava forte. Por quê? Deixa eu explicar essa fala de Paulo aqui. Quando ele fala que pensava que estava forte, era que estava fraco. Porque quando a gente pensa que estamos fortes demais, muitas vezes nós achamos que não necessitamos da ajuda de Deus, já passamos a ser assim. Não dependemos mais, né, de Deus para fazer tal coisa. Aí quando eu vejo que estou fraquinho, aí é quando Deus nos faz forte. Porque quando eu estou fraquinho, eu vou para os pés de Cristo, pedir a misericórdia, pedir para Deus a direção. Deus, eu não aguento, Deus, não posso fazer, me ajuda e tal. Aí é onde Deus ajuda, onde Deus entra com a sua providência. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o poder de Deus é isso, querido. É você se humilhar, é você se achar que você não pode, aí você vai pedir a misericórdia de Deus e Deus vai ter misericórdia de você e vai entrar com o seu poder na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui eu estou falando muitas referências aqui e o tempo está passando, mas nós vamos correr aqui agora. Vamos para a introdução.
Nesta lição, focaremos nossa atenção no poder do Espírito Santo na missão da Igreja de Cristo. Aqui mostraremos que o povo de Deus não pode abdicar, do revestimento do poder pentecostal para obter êxito na sua missão na terra. Assim, que a ação do Espírito Santo e a contemporaneidade de seus dons na igreja não se trata de uma mera opção, mas de algo imprescindível. A sua maior necessidade. Sem o Espírito Santo, a igreja local não anda nem cumpre sua vocação. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, algumas declarações precisam ser feitas a fim de que a nossa posição a respeito da ação do Espírito Santo fique clara. Somos pentecostais, Com o termo pentecostal, nós nos referimos ao crente que crê que é a experiência do Espírito Santo que ocorreu com os apóstolos, ali no dia de Pentecostes, de acordo com o livro de Atos. Pode acontecer hoje também, ou seja, a experiência com o Espírito Santo hoje não é diferente da experiência pelos cristãos do século I. Atos, no capítulo 2, versículo 1 ao 12, louvado seja o nome do Senhor, vai nos mostrar isto. William W. Menzies, historiador ali pentecostal norte-americano, ele destaca 8 grandes características que marcaram ali o movimento pentecostal. O primeiro foi o enchimento do Espírito Santo. Segundo, compromisso com o evangelismo e missões. Terceiro, uma fé firme. E quarto, expectativa. Quinto, a realidade. Sexto, adoração entusiástica, certo? E sétimo, comunhão enriquecedora. Oitavo, autoridade da Bíblia. Ouça isso no nome de Jesus. Então aqui está, essas 8, louvado seja o nome do Senhor, a ação aqui do Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor. Querido, nós somos continuistas. O continuismo ensina que todos os dons extraordinários expressos nas Escrituras estão disponíveis para o nosso dia, para os nossos dias, a qualquer cristão inserido na igreja. Essas duas declarações resumem muito bem qual será a nossa posição nos pontos e subpontos desta lição. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui correndo para o tópico 1. Louvado seja o nome do Senhor. Vai falar sobre a doutrina do Espírito Santo segundo o evangelista Lucas. Louvado seja o nome do Senhor. Lembrando que nós estamos trazendo aqui essas referências, esse estudo no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. E aqui nós vamos discorrer várias referências aqui do livro de Atos. Louvado seja o nome do Senhor. Atos dos Apóstolos, que foi os feitos dos apóstolos. Então, vai nos falar aqui um ensino revelado nos escritos de Lucas. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tanto no Evangelho, quanto no livro de Atos, ambos escritos pelo evangelista Lucas, revelam o mistério do Espírito Santo na vida de Jesus e da primeira igreja como uma necessidade imperiosa. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, como pentecostais, destacamos a nossa crença de que Lucas foi historiador teólogo, Portanto, entendemos que Lucas, e Atos, que foi Lucas que escreveu, são livros descritos, narrativos e prescritivos aqui, doutrinários. Nos beneficiamos da teologia lucana de muitas maneiras, principalmente de sua teologia carismática, Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós hoje estamos nos beneficiando desta teologia de Lucas, teologia lucana. Louvado seja o nome do Senhor. Vejamos aqui a importância do Espírito Santo na teologia lucana, na teologia de Lucas, em 2 pontos.
Primeiro, a atuação do Espírito Santo no Evangelho, segundo Lucas. Ele agiu na vida do precursor, né, de Jesus, Lucas capítulo 1, versículo 15. Ele atuou na concepção de Jesus, lá em Lucas capítulo 1, versículo 35, como também agiu em Isabel e Zacarias, Lucas capítulo 1, versículo 41, 42, e depois pula para o versículo 67, 67. Ele desceu sobre Jesus no batismo, Lucas capítulo 3, versículo 22. Ele guiou Jesus até o deserto para ser tentado pelo diabo, Lucas 4, versículo 1. Mateus também 4 vai falar, né? E capacitou Jesus em seu ministério, Lucas capítulo 4, versículo 14 e Lucas 5, versículo 17. Então, ele é o dom de Deus, né, aos seus filhos, como diz lá em Lucas capítulo 11, versículo 13. Ele foi exaltado por Jesus quando os 70 voltaram, nós falamos lá dos 70 lá no começo, os 70 voltaram cantando, né, contando ali o sucesso da missão, Lucas capítulo 10, versículo 21, e ele é o objeto da profecia bíblica, lá de Isaías capítulo 61, versículo 1 e o 2. E o cumprimento está aqui em Lucas capítulo 4, versículo 16 ao 21. Ele é quem concede poder às pessoas, Lucas 24 e 49. Vamos ler Lucas 24 e 49. Nós estamos falando aqui justamente sobre o poder, né, de Deus na igreja, né? Louvado seja o nome do Senhor. E Lucas 24, 49, nós não podemos deixar de ler esse versículo. Diz assim: envio sobre vós a promessa do meu Pai, mas ficai na cidade até que do alto sejais revestido de poder. Essa é a promessa que foi feita aos apóstolos, que eles deveriam ficar na cidade, não se ausentar dali da cidade, até que do alto ele fosse cheio de poder. Por que não sair da cidade sem o poder do alto, sem o poder do Espírito Santo? É como eu já falei no começo, se nós sairmos na batalha sem o revestimento, sem o poder de Deus, nós iremos ser os perdedores na vida. Ouça isso no nome de Jesus. Mas sem comentário. Se nós não tivermos cuidado, nós seremos perdedores na batalha. Então temos que ter, sim, o revestimento do poder. Louvado seja o nome do Senhor. Não é o falar em língua, não é ser pessoa eloquente na pregação, não. Às vezes você vê um irmãozinho, alguém que está lá quietinho no seu lugarzinho lá, mas ele é revestido do poder de Deus. Às vezes aquele que diz que faz e acontece e que tal, que quebra tudo, às vezes se manifesta um demônio na vida de alguém e a pessoa não consegue expulsar. Mas você vê um tá lá quietinho, só olhando aquela ruaça toda que o demônio está fazendo. Ele chega ali, né, com a maior humildade e simplesmente ele estende as suas mãos e dá ordem. Às vezes nem faz uma oração prolongada, que nós não vamos ter tempo muitas vezes, se o demônio está quebrando tudo ali, acabando com aquela vida, não vai ter tempo de você fazer uma oração, se preparar para depois. Não, você chega ali, já está preparado, já está cheio do Espírito Santo, você chega lá, só estende as mãos e repreende em nome de Jesus, que é o que a Bíblia manda, e você verá que coisas acontecem, libertação acontece. Ouça isso no nome de Jesus. Certo dia eu estava voltando de um culto, voltando da igreja com a minha família e tal, e encontramos uma adolescente correndo e, né, preocupada e tal, e perguntou: irmão, você é batizado com o Espírito Santo? Eu falei: sim, sou. Por quê? Falei que ali, a vizinha ali tá endemoniada e tem um grupo de pessoas lá da igreja tal, mas nós não podemos expulsar porque ninguém lá é batizado com o Espírito Santo. Eu falei: ó, quem te ensinou isso? Está errado. Não é ser batizado com o Espírito Santo que você vai conseguir expulsar, não. A Bíblia diz que os sinais seguem aos que creem. Se você crê que isso pode acontecer, se você crê, você vai lá, você ora, você repreende. É no nome de Jesus. É o nome de Jesus que vai fazer, não é você.
E nós fomos lá e chegou lá, estava mulher quebrando tudo na sua casa e muita gente querendo segurar uma pessoa baixinha, 1 metro e pouco lá, pequenininha, mas estava quebrando tudo, era uma força que ninguém segurava, ia 10, 15 pessoas para segurar, ninguém segurava. E chegando lá, simplesmente colocamos a mão ali sobre a sua cabeça e demos ordem, repreendemos aquele demônio e ela voltou a si. E ela falou: o que está acontecendo aqui? Quer dizer, ela estava tão tomada que ela não sabia o que estava acontecendo. O que foi que aconteceu? O que está acontecendo? Aí eles falaram: não, você estava endemoniada. Foi logo falando assim, galera: você estava com uma coisa ruim aí, com encosto e tal, mas já saiu e tal. Então, gente, não é por muito falar, não é por ser batizado, se achar que só consegue quem for batizado com o Espírito, não. Não. Se você já tem o Espírito Santo em sua vida, você crê que esse milagre vai acontecer. A Bíblia diz que os sinais seguem aos que creem. Então, se você crê no poder de Deus, tudo pode acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Ouça isso no nome de Jesus. Então, se você já foi cheio do Espírito Santo, se você ficou na cidade, obedeceu a ordem de Jesus de ficar na cidade, já foi revestido, pode pôr as mãos e você mesmo pode fazer a obra. Ouça isto no nome de Jesus. Querido, a atuação do Espírito Santo no livro de Atos, né? Atos capítulo 2, versículo 17 ao 21, fala do derramamento do Espírito Santo como cumprimento da promessa de Deus sobre os últimos dias. Os versículos 38 ao 40 apresenta o ponto em que o perdão dos pecados e o Espírito estão disponíveis para os que respondem ao chamado de Deus. Lá em Atos capítulo 3, né, versículo 22 ao 26, indica que Jesus, como Moisés, é o profeta prometido. Jesus, como Moisés, né, eles são aqui os profetas prometidos. A quem se deve prestar atenção, né? Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, Atos capítulo 13, versículo 22 e o 23, retrata Jesus como Salvador prometido, o descendente de Davi, né? E lá em Atos, no capítulo 23, versículo 4 ao 8, relata o julgamento de Paulo por causa de sua esperança na promessa de ressurreição. Atos 26, versículo 22 e o versículo 23. Argumentam que os profetas e Moisés testificam de Cristo e das missões subsequentes de nosso Senhor. Ouça isso no nome de Jesus. Vamos aqui para o segundo subtópico aqui do tópico 1 ainda. Enchimento do Espírito com experiência necessária. E tem isso também? Sim. Tem que ter o enchimento do Espírito Santo e agora a experiência que você precisa para fazer a obra. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor Jesus só começou o seu ministério depois de ser cheio do Espírito Santo. Você vai ver lá em Lucas capítulo 3, né? Versículo 21. Capítulo 3, versículo 21 e o 22, que vai nos dizer assim, vejam só. Quando todo o povo se batizava, Jesus também foi batizado e enquanto ele orava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em uma forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Preste atenção nesse versículo 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele. Sobre quem? Sobre Jesus, em forma corpórea. Veja só, foi em forma corpórea. Mais para frente, todo mundo fala que foi uma pomba, literalmente que desceu sobre Jesus. Não, ali foi o Espírito Santo em forma corpórea, certo? Foi como uma forma de pomba. E como, veja só que ele fala, e como, é uma comparação, não é uma pomba, e como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. O próprio Deus falando agora, dando testemunho de Jesus, falando que ele é o filho amado, que ele se comprazia, que ele tem prazer nele, no Senhor Jesus Cristo. Então, ele desceu em forma corpórea, né? Idêntica ali, em forma
né, tipo um corpo de uma pomba, mas lá na frente fala como uma pomba, não era uma pomba, certo? Era um símbolo, era parecido, ou seja, o nome de Jesus. Então, era uma comparação. Louvado seja o nome do Senhor. Então, está aqui. Nosso Senhor fez a obra de Deus e a fez no poder do Espírito Santo. Ele foi capacitado pelo Espírito Santo, como diz lá em Lucas capítulo 18, versículo 19, e dependeu dele para exercer o ministério. Lucas 5, versículo 17, Mateus 12, 28. Da mesma forma, a igreja, certo? Só deveria iniciar o trabalho missionário quando fosse revestido. Tá vendo aí? Porque o missionário não pode sair sem o revestimento do Espírito Santo. Então, o missionário só pode sair ao campo missionário quando ele for revestido desse mesmo poder. Por isso, podemos afirmar que no contexto literário do evangelista Lucas, especialmente no livro dos Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo aparece como uma necessidade, não como uma opção. Se a pessoa pensa que o Espírito Santo é apenas uma opção, se ele vier, veio, se não vier, não veio. Não, ele é necessário em nossas vidas para nós fazermos a obra. É como eu falei, se nós não tivermos esse poder em nossas vidas, nós vamos passar vergonha, meus amigos. Nós vamos passar vergonha, meus irmãos, porque o Espírito Santo não está conosco. Ouça isso no nome de Jesus. Então nós temos que nos encher do Espírito Santo, do poder de Deus nas nossas vidas. Primeiro exemplo aqui, o ministério de Jesus e o poder do Espírito Santo. Vejam só, ao ser todo o povo batizado, né, conforme nós lemos agora em Lucas 23, 21 e 22, ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado e aconteceu enquanto ele orava, o céu se abriu. 22. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E do céu veio uma voz que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me agrado. Ouça isso no nome de Jesus. Enquanto Jesus orava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele. Ele foi cheio do Espírito Santo. Quando oramos, Deus nos dá poder para cumprir nossa missão. Deus colocou sobre Jesus o Espírito Santo, certo? Ali Jesus foi capacitado a enfrentar o diabo e vencê-lo. Ali Jesus foi cheio do Espírito Santo e passou 40 dias orando e jejuando, né? Conforme você sabe ali do relato de Lucas 4 e Mateus 4, também que ele foi levado 40 dias no deserto sendo tentado. Ouça isso no nome de Jesus. Então, ele enfrentou o diabo, venceu. Ali Jesus foi cheio com o Espírito Santo e passou 40 dias orando e jejuando. Jesus enfrentou o diabo no deserto. Jesus luta contra Satanás na casa de Satanás, mas o Espírito Santo está sobre ele e ele triunfa. Ouça isso no nome de Jesus. Agora você imagina se um crente que não tem a presença do Espírito Santo, que não tem o Espírito Santo na vida, e o diabo aparece como apareceu para Jesus, oferece tudo aquilo que o diabo ofereceu, né, faz todo aquele desafio, quer colocar incredulidade no coração de Jesus, e ele ainda usa assim: se tu és, olha só, querendo que Jesus tenha dúvida, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Vejam só. E Jesus está lá, Jesus está ligado. Louvado seja o nome do Senhor. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Jesus vai e usa a palavra também. Jesus fala assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E Jesus não cedeu aquelas artimanhas de Satanás, não. Muitas vezes nós não estamos vigiando e queremos mostrar: se tu és servo de Deus mesmo, duvido você fazer isso. Se tu és servo de Deus, duvido você tomar veneno. Se tu és filho de Deus, duvido você fazer isso. E muitas vezes a pessoa: eu vou mostrar para ele que Deus está comigo. E vai tentar. Quando Satanás fala assim: se tu és filho de Deus, olha, lança-te daqui abaixo. Levou Jesus de um lugar muito alto. Lança daqui abaixo, porque o diabo usou a palavra, ele conhece, ele foi expulso lá do céu. Ele falou: se tu és filho de Deus, lança-te daqui embaixo, porque está escrito, né, que aos teus anjos, ele foi lá em Salmo 91, que aos teus anjos dará ordem a teu respeito para não tropeçar com teus pés em pedra. Olha só,
Aí Jesus vai lá também para o Antigo Testamento, para assim, está escrito também, não tentarás o Senhor teu Deus. Por isso que você tem que conhecer a palavra de Deus, porque quando o diabo vai te tentar, muitas das vezes ele vai te tentar usando a própria palavra de Deus. Ouça isso no nome de Jesus. E você tem que estar cheio do poder de Deus para saber no momento se é Deus ou se é o diabo, que o diabo também usa a palavra de Deus para querer te atingir, para querer te enganar, para querer fazer você ser um perdedor. Ouça isso no nome de Jesus. Nós temos que ter o conhecimento, nós temos que ter o poder de Deus para vencer. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus triunfou porque Jesus foi cheio do Espírito Santo lá no batismo e agora ele foi levado ao deserto, jejuando e orando. Louvado seja o nome do Senhor. Então, como homem, Jesus precisou ser revestido com o poder do Espírito Santo. Jesus, ele veio com duas personalidades, humana e divina. Ouça isso no nome de Jesus. Como homem, ele precisou ser revestido com o Espírito Santo. Ele foi batizado com esse poder no Jordão. Foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto, que foi o próprio Espírito Santo que levou. A Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito, lá está com letra maiúscula, pelo Espírito ao deserto para ser tentado. O próprio Espírito levou ele para provar. Ouça isso no nome de Jesus. Então, ele retornou a Galileia no poder do Espírito Santo, agiu no poder do Espírito, na sinagoga, e foi ungido pelo Espírito para fazer o bem e curar todos os oprimidos do diabo, conforme diz lá em Atos capítulo 10 e o versículo 38. Segundo exemplo, o dia de Pentecoste e o poder que viria do alto. Mas vocês receberão ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até as confins da terra. Atos, que nós acabamos de ler, no texto áureo, capítulo 1, versículo 8. O Espírito é o poder do alto. Ouça isso no nome de Jesus. Lucas 24, versículo 49. E ele, veja só, e ele viria para empoderar o povo de Deus para o seu chamado. E enviou, ouça isso no nome de Jesus, seu chamado, e envio para o mundo. Não lhes bastaria o poder do intelecto, da vontade ou da eloquência humana. Era preciso que o Espírito agisse neles, dentro deles e através deles. Ouça isso no nome de Jesus. Desse modo, à luz desses dois exemplos que nós acabamos de ver, não é difícil perceber que o enchimento do Espírito é uma experiência necessária. É uma experiência maravilhosa, quando você é cheio do Espírito Santo e passa agora a viver uma vida diferente. Ouça isso no nome de Jesus. Então guarde, dê valor a isto que você tem dentro de você, a esse poder que o Senhor tem te enchido, tem te dado esses dons maravilhosos. Continue operando através desse poder que Deus te deu, com humildade no seu coração. Terceiro subtópico, aqui desse tópico primeiro, o enchimento do Espírito como uma experiência concreta. Louvado seja o nome do Senhor. Se por um lado, Lucas apresenta o Espírito Santo como uma necessidade na vida da igreja, por outro lado, ele mostra que o enchimento do Espírito ocorre como uma experiência concreta na vida do crente. Nesse sentido, o livro de Atos retrata a experiência pentecostal como um acontecimento objetivo, não subjetivo. Ela podia ser vista ou ouvida, conforme Atos 5, versículo 32. Havia ali manifestações físicas que se tornavam reais para quem se tinha e visíveis para quem as presenciava, Em outras palavras, quem recebeu sabia que havia recebido. Sabia, Atos 11, versículo 15 e 17, entre os muitos sinais, um se sobressaía sobre os demais. Veja só, o falar em línguas desconhecidas, Atos 2, versículo 4, Atos 10, versículo 44, ao 46, Atos 19, do 1 ao 6. O Pentecostes não apenas proporcionou uma experiência tangível, mas deixou marcas visíveis na igreja.
né? Ele não só proporcionou essa experiência tangível, né? Que tangeu as pessoas para outras cidades, porque foi uma promessa que nós citamos quase ainda agora, ficar na cidade até que Eduardo seja revestido do poder. Agora, essa experiência, esse Pentecostes, essa descida do Espírito Santo, tangeu, né? Espalhou, foi como uma centrífuga que levou eles do centro para os arredores, para as cidades e outras cidades vizinhas, para levar a palavra de Deus. Ouça isso no nome de Jesus. E deixou essa grande marca visíveis na igreja. A perseguição foi algo tremendo para que isso acontecesse, para que as igrejas se espalhassem e fossem para outros países, outras cidades, levar o Evangelho de Cristo. Eles queriam, depois, mesmo sendo cheios do Espírito Santo, recebendo o revestimento, conforme, né, fala lá em Atos, mas eles se acomodaram e não queriam sair. Aí veio a perseguição, veio a morte de Estevão, e ali ele já estava cheio do poder, de Deus. Porém, ainda tinha medo, porque o mestre talvez não estivesse mais com eles, e eles queriam se acovardar ali. Aí Deus sabe como agir com o crente. Muitas vezes você está passando uma perseguição, para que você, né, se espalhe, e você está cheio de poder, está aí, é tempo de explodir aí com a palavra de Deus. Aí Deus te espalha para outro lugar e você vai pregar a outros povos que você nem imaginava aí. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos ficar cheio de poder, cheio da presença do Espírito Santo e ficar calado sem levar uma palavra para outros povos. Não, Deus quer que você leve, Deus quer que você fale com outras pessoas. Aí vem muitas vezes a perseguição, vem um problema de saúde, uma coisa e outra. Aí você não, tem, né, não quer ir no hospital fazer uma visita, né, para quem está lá enfermo. Deus põe enfermo lá para você falar lá para quem está lá. E assim vai. Deus sabe trabalhar, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, é esta marca que você tem de Cristo na tua vida. A igreja de Jerusalém, amados, possuía marcas genuínas que distinguem uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo é comprometida com a fidelidade da palavra de Deus. Você vai ver em Atos capítulo 2, versículo 42. E uma igreja cheia do Espírito Santo adora a Deus com entusiasmo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 2 de Atos, versículo 49. A Bíblia diz lá em Salmos, né, que 29, versículo 9, que a voz do Senhor faz parir as costas, nos labrenha, e todo o povo diz em glória. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo adora a Deus com entusiasmo. Eles gritam. É por isso que tem igreja que é barulhenta mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo teme a Deus, né? A Deus, e experimenta os seus milagres. Atos 2:43. E a igreja cheia do Espírito Santo tem a simpatia dos homens e a bênção do crescimento numérico por parte de Deus. Atos 2, versículo 47. A gente vê que Pedro, quando depois da sua conversão, vê que Pedro andava com Jesus, mas nem sempre Pedro era convertido, né? Mas depois que Pedro foi cheio do Espírito Santo, Pedro pregou, gente, foi muita gente se converteu, o crescimento da igreja ali foi um crescimento extraordinário. Foi assim, uma surpresa para muitos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Isso é o homem, a pessoa que é cheia do Espírito Santo, que fogo queima no seu coração mesmo e ele tem vontade de gritar, de falar, de pular e falar que Deus é bom. Ouça isso no nome de Jesus. O segundo tópico, louvado seja Deus, nós vamos estar aqui, precisamos correr porque o tempo já tem passado e nós estamos atrasados aqui com essa lição. Mas o segundo tópico fala o Espírito Santo capacitando as testemunhas. O Espírito Santo capacitando as testemunhas. Capacitando, vamos ver aqui sobre capacitar as testemunhas. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Atos, é possível perceber o ensino da capacitação do Espírito Santo sob diferentes perspectivas. Primeiramente, o Espírito Santo ele capacita líderes para o desempenho da obra de Deus, conforme Atos 4:33. Nesse sentido, vemos aqui o apóstolo Pedro sendo cheio do Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor, quando foi confrontado pelos sacerdotes. Você vai ver isso lá em Atos 4, versículo 8. O apóstolo Paulo, quando é cheio do Espírito Santo também, para resistir a Elimas, o mágico, Atos 13, versículo 9. No contexto do texto acima, capacitação refere-se ao alto
né, ao ato de habilitar ou equipar alguém com as habilidades, conhecimentos, autoridades ou poder necessários para realizar uma tarefa ou função específica. No Novo Testamento, a capacitação é vista como um dom do Espírito Santo que permite aos indivíduos, né, seja Pedro, seja Paulo, ou crentes comuns, desempenhar efetivamente suas funções na obra de Deus. Então, como eu falei aqui no começo, seja apóstolo, seja Pedro, Paulo, ou qualquer crente que se acha comuns, né, muito simples demais para fazer. Hoje você é sacerdote, hoje você é cheio do Espírito Santo também. Não é só os apóstolos, até porque não existe ofício de apóstolo hoje, existe os missionários que tem, traduzindo a mesma palavra de missionário, é apóstolo, né, de hoje. Então, a gente vê que você hoje, como diz lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 6, Deus nos fez rei e sacerdote para Deus e seu povo. Então, você é sacerdote, você hoje também você pode fazer a mesma função que faz um pastor, que faz um sacerdote, que faz... Amém? Você é um sacerdote de Cristo. Em relação aos apóstolos Pedro e Paulo, dois pontos notáveis aqui de capacitação pelo Espírito Santo são destacados. Primeiro, Pedro. O texto menciona que Pedro foi cheio do Espírito Santo quando confrontado pelos sacerdotes que nós acabamos de citar, né, lá em Atos 4 e 8. Isso sugere que o Espírito Santo capacitou Pedro com coragem e sabedoria para enfrentar os apóstolos. Enfrentar ali a oposição de defender a fé. Então, nós temos que, como diz lá em Provérbios, nós temos que ter alguma coisa a defender quando se falarem mal, quando se falar. Então, nós temos que ter alguma coisa para defender a fé. Paulo também ele é descrito como sendo cheio do Espírito Santo para resistir a Elimas, o mágico, né? Nós acabamos de citar Atos 13, versículo 9. E isso indica que o Espírito Santo deu a Paulo discernimento e autoridade para resistir às forças do mal. Então, precisamos desse poder do Espírito Santo, precisamos do discernimento, como eu falei, que muitas vezes o diabo ele vem com a própria palavra de Deus querendo te confrontar, e se nós ficar feito bobos assim, a gente vai sorrir, realmente, a palavra de Deus fala isso, muitas vezes o diabo está usando, querendo que você tente ao Senhor teu Deus, e nós vamos ficar feito um menino, porque nós não sabemos discernir o Espírito que está usando aquelas pessoas. Você isso no nome de Jesus, Paulo aqui ele discerniu que o que estava aí em Limas era maligno, era de força do mal. Paulo discerniu que aquela moça, aquela adivinha também que estava, né, falando, esse homem, vejo que ele é um grande homem de Deus, sei o que e tal. E Paulo repreendeu aquele espírito de adivinhação daquela menina, porque Paulo, ele discerniu, ele tinha o espírito de discernimento. Nós temos que ter esse espírito de discernimento, ter esse poder de Deus nas nossas vidas para discernir a força do mal. Ouça isso no nome de Jesus. Não é porque alguém está te elogiando, está te dando um elogio, está te dando que você acha que é de Deus. Não. Às vezes o próprio inimigo está fazendo aquilo ali. Ouça isso no nome de Jesus. Segundo subtópico, do tópico 2, pessoas simples e capacitada pelo Espírito. É isso que agora nós vamos chegar lá, né? Louvado seja o nome do Senhor. Conforme eu falei agora de Apocalipse 1 e 6, você vê que você hoje é capacitado também. Louvado seja o nome do Senhor. Vemos isso claramente quando Ananias, né? Até então, um ilustre e desconhecido e convocado por Deus para impor as mãos naquele que seria o maior apóstolo de todos os tempos, né? Louvado seja o nome do Senhor, que foi Paulo, Atos 19, versículo 10 e 11. Assim também Estevão e Filipe, que haviam sido escolhidos para servirem a mesas, fazendo sinais de prodígio, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eles eram diáconos, mas eram uns diáconos cheios do Espírito Santo. Atos 6, versículo 8 e Atos 8, versículo 6. Inverteu aqui, né? Fica patente que Deus não tinha uma classe privilegiada para fazer a sua obra. Ele possuía testemunhas capacitadas pelo Espírito Santo. Agora, veja só, tem tantas pessoas que querem correr, querem cargo de pastor, querem cargo disso, aquilo, outro, na igreja e tal, e acha que o poder de Deus está no cargo. Não. Veja só, aqui Paulo, Estevão e Filipe eram homens diáconos. Esses são os cargos mais que quase ninguém dá valor na igreja. Mas eles eram um homem cheio do Espírito Santo, né? Eles faziam sinais e prodígios. Amados, devemos dar ênfase
né? Ao que Deus, ao poder que está dentro de você, não há cargo, não é cargo que vai te levar para o céu, não é posições na igreja que vai te levar para o céu, não. Para com isso, vamos parar com isso, achar que o poder está em anel de formatura, achar que poder está em curso que você faz. Não, se você é humilde, mas se você é cheio do Espírito Santo, você vai sobressair sobre todos. Ouça isso no nome de Jesus. Então, aqui, queridos, o comentarista ele destaca que Deus não tinha uma classe privilegiada para fazer a sua obra. Não. Em vez disso, ele capacitou todas as suas testemunhas pelo Espírito Santo. Isso reforça a ideia de que o Espírito Santo está disponível, né, para todos os crentes, para todos que creem, independentemente de seu status ou posição, certo? Em relação a Ananias, Estevão e Filipe, o texto destaca como eles foram capacitados pelo Espírito Santo. Ananias foi convocado por Deus para impor as mãos em Paulo, olha que privilégio, demonstrando a capacitação do Espírito Santo para realizar tarefas divinamente ordenadas, né? Mesmo quando parecem além de nossa capacidade natural. Estevão, né? Estevão, inicialmente escolhido para servir as mesas, né, como um diácono ali, foi capacitado pelo Espírito Santo para realizar sinais e prodígios, conforme diz lá em Atos capítulo 6, versículo 8. E isso mostra que o Espírito Santo equipou Estevão com poder e autoridade para realizar milagres, mesmo em uma posição de serviço. Ouça isso no nome de Jesus. E tratando de Filipe, Filipe é um exemplo notável de como o Espírito Santo capacita os crentes para o evangelismo, inicialmente escolhido para uma função de serviço. Filipe foi além disso, ao ser capacitado pelo Espírito Santo para se tornar ali um evangelista eficaz, né? Isso é evidente em Atos capítulo 8, onde Filipe prega ali o evangelho na cidade de Samaria e realiza sinais e prodígios, levando muitos a crer. Atos capítulo 8, versículo 6. Aí você vê Filipe, ele foi levado, foi arrebatado de um lugar para outro, né? Pregou para o eunuco que estava vindo na sua carruagem. Filipe aparece de repente ali na sua carruagem e pergunta: entendes tu o que lê? E aquele eunuco fala assim: como que eu vou entender se não tem quem me explique? Ali Felipe vai ensinando, vai pregando para ele, e agora o eunuco lá na frente encontra água e fala assim: olha, ele creu, o eunuco ele creu na pregação de Filipe, que estava cheio do poder de Deus naquele momento, e fala assim: olha, tantas águas aqui, o que impede que eu seja batizado? Filipe desce da carruagem com ele, batiza ele, e ali Filipe some, desaparece. E aparece em outra cidade. Irmãos, isso é coisa extraordinária, isso é coisa que não se explica, é o poder de Deus na vida da pessoa. E muitas vezes nós ficamos, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? Preocupado com cargo, com isso, com aquilo outro. Felipe era um simples diácono, Estevão um simples diácono. Ouça isso no nome de Jesus. Então devemos nos preocupar, estar orando, buscando a presença de Deus, buscando a capacitação do alto. Ouça isso no nome de Jesus. Terceiro subtópico, amados, capacitando a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja para impulsioná-los, encorajá-la, guiá-la e capacitá-la na prática, testemunho e pregação do Evangelho. O Senhor Jesus disse que o Espírito Santo daria, né, testemunho dele e o glorificaria e nos guiaria a toda verdade. Ouça isto no nome de Jesus. Ninguém pode viver, né, o Evangelho, pregar o Evangelho e se deleitar na presença do Senhor Jesus se não estiver cheio do Espírito Santo, queridos. Ouça isso no nome de Jesus. Ninguém vai vivenciar milagres se não estiver na presença de Jesus. Não, se não estiver na presença do Espírito Santo. Foi isso que a igreja do primeiro século experimentou. Os discípulos estavam convictos da fé em Jesus Cristo, que não se importavam, né, com prisões, açoites e nem reprovação das autoridades. Não estava nem aí. Eles eram presos, chicoteados, saíam dali, né, debaixo de pancadas, ameaças. Falava assim: olha, se vocês forem pegos novamente falando do nome desse Jesus, nós iremos prender agora para sempre. Prisão perpétua, não vai soltar mais ninguém. E saía dali, queridos, já ia pregar de novo, ia pregar em outras cidades.
Ouça isso no nome de Jesus. E uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, cheia do poder do alto, não tem essa não. A pessoa fala mesmo, não está nem aí. Quantas cabeças rolaram? Tiago foi morto à espada. Pedro estava já prestes, no dia seguinte, já estava todo mundo se alegrando, se querendo se divertir com a morte de Pedro lá, que eles faziam fogueiras, se alegravam. Né? E Pedro já estava, Pedro era o próximo. Enquanto isso, o pessoal estava reunido na casa de Maria, mãe de Marcos, orando. Daqui a pouco um anjo milagrosamente aparece na prisão, abre as portas da prisão. Ouça isso no nome de Jesus. Pedro é solto, segue o anjo até certa distância, depois o anjo desaparece, Pedro vai embora para a casa de Maria. Não tinha medo, saía dali e pregar novamente. Era pego novamente. Né? Queridos, a pessoa que é cheia do Espírito Santo não teme a morte, não. Sabe que se partir está com Cristo. Ouça isso no nome de Jesus. Cristo já deixou tudo isso aí já alertado já para eles quando foi assunto ao céu. Jesus falou, vocês vão passar perseguição, no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci. Tem tantas pessoas que por causa de uma careta, por causa de uma coisa que ele não gostou, já sai da igreja. Não, e os discípulos, cheios do Espírito Santo, eles se achavam dignos, ouça isso no nome de Jesus, de sofrer afronta, de sofrer injúrias, de apanharem por amor a Cristo. Ouça isso no nome de Jesus. Então, o Espírito Santo sempre foi o impulsionador da igreja. Ele foi derramado de uma vez para sempre sobre ela, para capacitá-la, usá-la, guiá-la, impulsioná-la na adoração, submissão, veja só, e obediência ao dono da igreja que é Jesus, o nosso Senhor Jesus. Sejamos crentes fervorosos, intrépidos e ousados. Ouça isso no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Vamos aqui, amados, para o terceiro tópico, o Espírito Santo como fonte geradora de missões. Aqui está agora o Espírito Santo, né, capacitando e enviando para missões. O envio missionário. Louvado seja o nome de Jesus. O capítulo 13 de Atos dos Apóstolos narra o envio dos primeiros missionários da igreja em Antioquia. O que chama a atenção nessa narrativa é a participação ativa do Espírito Santo no envio missionário. O Espírito Santo não age, né, a parte da igreja, não, mas ele age, né, ali, louvado seja o nome do Senhor, mas em sintonia com ela. Ele não age assim só numa parte, não, em sintonia com a igreja. É a igreja que jejua e ora, ouça isso no nome de Jesus. É a igreja que impõe as mãos e despede. Mas, veja só, não esqueça desse detalhe. A igreja faz tudo isso aí. A igreja jejua, a igreja ora, a igreja impõe as mãos. Veja só. E despede. Mas é o Espírito que envia o missionário. Assim, os missionários exercem seu ministério pelo Espírito Santo. Certo? Não devemos esquecer isso. Foi o próprio Espírito que enviou os missionários para o campo de batalha, conforme diz Atos capítulo 13, versículo 3 e o 4. John Stott reforça esta verdade nos seguintes termos. Não seria, veja só, ele fala, não seria certo dizer que o Espírito enviou, instruindo a igreja a fazê-lo, e que a igreja os enviou por ter recebido instruções do Espírito? Aqui ele faz a pergunta. Não seria certo dizer que o Espírito enviou, instruindo a igreja a fazê-lo, e que a igreja os enviou por ter recebido instruções do Espírito? Certo? Aqui, não foi o Espírito que enviou, certo? Instruindo a igreja, não. Mas foi a igreja que enviou, recebendo instruções do Espírito. Então, o Espírito Santo, ele dá instruções para a igreja e a igreja envia, certo? Louvado seja o nome do Senhor. Esse equilíbrio é sadio e evita ambos os termos. O primeiro é a tendência para o individualismo, pelo qual uma alega direção pessoal e direta do Espírito, sem nenhuma referência à igreja. O segundo, né, é a tendência para o institucionalismo, pelo qual todas as decisões são tomadas pela igreja, sem nenhuma referência ao Espírito. Apesar de não podermos negar a validade da escolha pessoal, ela só é sadia e segura quando vinculada ao Espírito,
e a igreja. Ouça isso no nome de Jesus. Lá no texto bíblico de Atos 13, versículo 16, deixa claro que o Espírito Santo é o executivo da obra missionária. Ele separa, envia e orienta a igreja e os missionários. Considere os seguintes pontos. Primeiro, o Espírito Santo viu a necessidade urgente da obra missionária e chamou com urgência os 2 missionários, dizendo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Porque o Espírito ali, ele viu a necessidade urgente da obra missionária e chamou Paulo e Barnabé. Atos 13, versículo 2. Não podia ser para depois, pois havia urgência. Tá? Se você é um bom entendedor, você vai ver que já está. Se naquela época havia urgência, imagina hoje, mais de 2000 anos passados já, a urgência que Cristo tem hoje de se fazer missões, de ser enviado para evangelizar. Em Atos 16, versículo 7, o texto diz que Paulo queria ir para Bitínia, foi como eu falei no começo, nessa cidade de Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. O Espírito Santo conhece as regiões prioritárias para missões. Era Paulo que queria ir para Bitínia ali, mas Jesus sabia, o Espírito Santo sabia ali que havia necessidade mais urgente em outra cidade. Dá para esperar em Bitínia? Espere. Vá para onde o Espírito Santo te enviar. Em Atos 16, versículo 6, o texto ainda diz que foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia, outra cidade também que eles também queriam ir, mas o Espírito Santo impediu. O Espírito Santo é o guia, é o orientador da obra missionária. Ouça isso no nome de Jesus. Tem pessoas que querem ir para a cidade que eles querem ir, Talvez por ser uma cidade próspera, um país que você vai, não tem perseguição, um país que você talvez irá ganhar dinheiro, Mas a urgência de Cristo aqui é evangelismo, é ganhar alma para Jesus, é arrastar pessoas que estão indo a passos largos para o abismo. Essa é a obra missionária. Segundo subtópico aqui do terceiro tópico, a estratégia missionária. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esse segundo subtópico vai falar sobre pessoas simples e capacitadas, Louvado seja o nome do Senhor. Segundo subtópico. Não, desculpa, eu estou voltando aqui. Estratégia missionária, Eu estava voltando aqui para o segundo subtópico do tópico 2, mas segundo subtópico do tópico 3. A estratégia missionária. Nós temos que ter estratégia, muitas vezes, Como eu falei no começo, se nós não tivermos estratégia para entrar num país, numa cidade onde é proibido falar do nome de Jesus, se não tiver estratégia, nós não vamos conseguir, seremos até decapitados, arrancados do pescoço aí por causa de, por não ter estratégia, não ter a direção do Espírito, Louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos lá. Em um mundo multicultural, a questão da estratégia missionária deve ser levada em conta. Não somente enviar, mas quem enviar. Veja só. Não é qualquer um, eu vou mandar alguém desqualificado. Não. Você tem que saber quem que você está enviando. Se a pessoa é uma pessoa sem sabedoria, chega lá e já vai logo pregar para os governantes daquele país onde é proibido. Não, tem que entrar com estratégia. Então, não é só, eu enviei missionário. A igreja aqui é uma igreja missionária, ela me enviou missionário para tal país. Mas você já viu quem que está enviando? Quando enviar e como enviar. Por exemplo, Paulo e Barnabé poderiam ter adotado a estratégia errada da obra missionária quando intentaram pregar na Ásia e Bitínia, mas foram impedidos pelo Espírito Santo, conforme nós lemos agora Atos 16, 6 e 7. Não basta só o desejo de fazer missões, mas é preciso buscar a orientação do Espírito Santo a respeito de como isso deve ser feito, certo? Aqui estão 3 pontos principais levantados, pelo comentarista. Primeiro, planejamento é essencial, Planejar. Não é só uma questão de enviar pessoas, mas também de pensar em quem enviar, quando enviar e como enviar, É como montar um quebra-cabeça, todas as peças precisam se encaixarem perfeitamente,
né? Segundo, orientação divina, tem que ter orientação divina. Lembra lá que eles orando, o Espírito Santo falou, né? Separa Paulo e Barnabé. Então, Paulo e Barnabé, embora tivessem o desejo de pregar na Ásia e Bitínia, eles foram impedidos pelo Espírito Santo, né? Aprendemos aqui que não basta, apesar de ter o desejo de fazer missões, é preciso buscar orientação do Espírito Santo, né? E ter também discernimento. O comentarista ele sugere também que é possível adotar estratégia errada na obra missionária, portanto, precisamos de discernimento e sabedoria na escolha das estratégias missionárias. Estratégia que todo missionário deve utilizar. Primeiro, oração. A oração é como combustível que impulsiona a obra missionária. Segundo, evangelização. Nada substitui o poder da comunicação pessoal do evangelho. Hoje em dia parece que o louvor está substituindo, louvado seja o nome do Senhor, esta parte aqui, a comunicação, né? E fidelidade à palavra. A estratégia missionária deve ser como uma âncora firmemente ancorada na palavra de Deus. Utilização dos lares. Os lares e as estruturas comunitárias podem ser usados como plataformas para a evangelização, como pequenos faróis espalhados pela comunidade. Próximo, plantio de igrejas. A estratégia de planejar igrejas, né, que plantam igrejas é como plantar uma semente que cresce e dá frutos. E último, definição de metas. É muito importante também definir metas, porque a definição de meta é como ter um destino claro em mente durante uma viagem. Louvado seja o nome do Senhor. Isso não pode faltar na vida de um cristão, né? Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, nós encerramos, como diz aqui a conclusão, encerramos essa lição e, consequentemente, este trimestre também. Esta é a última lição desse trimestre, como foi falado no começo, mostrando que o Pentecoste faz toda a diferença no cumprimento da vocação missionária da igreja. Sem a ação do Espírito Santo, a igreja local está desabilitada para cumprir a missão, cumprir sua missão. O Espírito Santo é a força motriz, nós vimos aqui também, a força motriz do corpo de Cristo, que é a igreja, em sua dimensão local. Sem o Espírito Santo, a igreja não vai a lugar nenhum. Aí eu volto a dizer, sem a tua presença, Senhor, como disse Moisés, não nos faça subir deste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Jesus também falou, sem mim nada podeis fazer. Sem o poder de Deus, nós não podemos nada. Nós estaremos aí, amados, trazendo no próximo domingo o segundo trimestre. Louvado seja o nome do Senhor. Não deixe de assistir a nossas aulas, de estar aí compartilhando com seus amigos. E eu agradeço a vocês que chegaram até o final conosco. Nós tivemos aí 13 lições maravilhosas nesse trimestre e acredito que vocês tenham aprendido bastante. Irei estar trazendo aqui, gravando outra hora aqui, a lição 12, pois saiu muito baixo, ficou muito baixo o áudio e muitas pessoas não entenderam. Depois estarei aí repostando novamente para vocês, para ouvirem melhor, Teve alguns comentários, pessoas falando que saiu muito baixo o áudio. Estamos testando aqui uns aparelhos e nós iremos depois estar melhorando, a qualidade do áudio da lição 12. Então, a primeira lição nós tivemos foi a origem da igreja. A segunda lição, imagem bíblica da igreja. A terceira lição, a natureza da igreja. A quarta, a igreja e o reino de Deus. A quinta, a missão da igreja de Cristo. A sexta, a igreja, organismo e organização. A sétima, o ministério da igreja. A oitava, a disciplina da igreja. A nona, o batismo, que foi a primeira ordenança da igreja. E a décima, a ceia do Senhor, que foi a segunda ordenança da igreja. E a 11ª, o culto da igreja cristã. 12ª, o papel da pregação no culto. E a 13ª, que foi essa que nós acabamos de comentar aqui, o poder de Deus na missão da igreja. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E até a próxima, se Deus assim nos permitir. Nós estaremos de volta aí trazendo mais uma lição, a primeira lição do segundo trimestre, em nome
do Senhor Jesus Cristo. Um abraço a todos. Fiquem todos na paz.